Naquele tempo, o povo de Israel vivia momentos difíceis. Muitas guerras aconteciam, e inimigos se levantavam contra eles constantemente. Entre esses inimigos estavam os filisteus, homens fortes, guerreiros experientes e temidos por muitos povos. Certo dia, os filisteus se reuniram para uma grande batalha contra Israel. De um lado estava o exército dos filisteus, armado e preparado para guerrear. Do outro lado estava o povo de Israel, liderado pelo rei Saul. Os dois exércitos ficaram posicionados em montanhas opostas, separados por um vale. O clima era de medo, tensão e expectativa. Todos aguardavam o início da batalha, mas havia entre os filisteus um guerreiro diferente de todos os outros. Seu nome era Golias. Golias era um gigante, um homem enorme, muito alto, forte e assustador. Sua armadura brilhava ao sol. Ele carregava uma lança pesada, um escudo gigantesco e uma espada poderosa. Somente olhar para ele já fazia muitos tremerem de medo. Todos os dias, Golias saía do meio do exército filisteu e gritava para os israelitas: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós serviremos vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos." Por 40 dias, Golias repetiu o mesmo desafio. E durante 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Os soldados de Israel tinham medo. O rei Saul tinha medo. Até os guerreiros mais fortes se escondiam quando Golias aparecia. O gigante zombava do povo de Deus. Ele ria, ele gritava. Ele humilhava os israelitas. E ninguém fazia nada. Enquanto isso, longe dali, vivia um jovem chamado Davi. Davi não era guerreiro. Ele não usava armadura. Não tinha espada. Não era conhecido por força física. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Todos os dias, ele cuidava do rebanho de seu pai, Jessé. Passava horas nos campos, protegendo as ovelhas dos animais selvagens. Muitas vezes, ficava sozinho olhando para o céu, conversando com Deus e tocando sua harpa. Davi amava ao Senhor de todo o coração. Mesmo sendo jovem, ele tinha uma fé muito grande. Certo dia, Jessé chamou Davi e disse: "Meu filho, leve comida para seus irmãos que estão no campo de batalha. Veja como eles estão e traga notícias." Davi obedeceu imediatamente. Na manhã seguinte, pegou os alimentos e foi até o acampamento do exército de Israel. Quando chegou lá, ouviu um barulho forte vindo do vale. Era Golias. O gigante mais uma vez gritava palavras de afronta contra Israel e contra Deus. Todos os soldados ficaram assustados. Mas Davi não entendeu aquilo. Ele perguntou: "Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo?" Os homens olharam para Davi admirados. Como aquele jovem não estava com medo? Enquanto todos tremiam, Davi demonstrava coragem. Seu irmão mais velho ficou irritado e disse: "O que você está fazendo aqui? Volte para cuidar das ovelhas." Mas Davi permaneceu firme. Ele sabia que Deus estava com ele. A notícia sobre aquele jovem corajoso chegou até o rei Saul. Então Saul mandou chamar Davi. Quando Davi entrou na presença do rei, disse com confiança: "Não tenha medo desse gigante. Eu irei lutar contra ele." Saul olhou para Davi e respondeu: "Você é muito jovem. Golias é guerreiro desde a juventude." Mas Davi respondeu: "Eu cuidava das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso aparecia para atacar o rebanho, eu ia atrás dele e livrava a ovelha de sua boca. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse gigante." Saul percebeu que havia algo diferente naquele jovem. Então disse: "Vá, e que o Senhor esteja com você." Saul ofereceu sua armadura para Davi. Colocou nele o capacete, a espada e a proteção de guerra. Mas Davi tentou andar e percebeu que aquilo não servia para ele. Então disse: "Não posso lutar assim." Davi tirou toda a armadura. Ele não confiava em armas humanas. Confiava em Deus. Então pegou apenas seu cajado, sua funda e escolheu 5 pedras lisas no riacho. Enquanto isso, Golias aguardava no vale. Quando viu Davi se aproximando, começou a rir. O gigante olhou para aquele jovem simples e disse: "Sou eu um cachorro para você vir contra mim com paus?" Golias amaldiçoou Davi e zombou dele. Mas Davi respondeu com coragem: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou." Todos ficaram em silêncio. O vento soprava pelo vale. Os soldados observavam atentos.
Golias começou a avançar furioso na direção de Davi, mas Davi correu ao encontro dele. Rapidamente, colocou uma pedra em sua funda e a lançou com força. A pedra voou pelo ar e atingiu bem no meio da testa de Golias. O gigante cambaleou, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. O enorme guerreiro, que parecia invencível, foi derrotado por um jovem que confiava em Deus. O exército filisteu ficou apavorado. Os soldados de Israel começaram a gritar de alegria. Então avançaram contra os inimigos, que fugiram assustados. Naquele dia, Israel venceu a batalha. Mas a maior vitória não foi apenas contra Golias. A maior vitória foi a vitória da fé sobre o medo. Davi mostrou que Deus não escolhe os mais fortes aos olhos humanos. Ele escolhe aqueles que confiam nele. Muitos olhavam para Golias e enxergavam um gigante impossível de derrotar. Davi olhava para Golias e enxergava alguém pequeno diante do poder de Deus. E assim acontece muitas vezes em nossas vidas. Existem gigantes que tentam nos assustar. Gigantes do medo, da tristeza, da angústia, da enfermidade, da solidão, da falta de esperança. Às vezes pensamos que não vamos conseguir vencer. Às vezes olhamos para os problemas e sentimos medo, assim como o exército de Israel sentiu. Mas Deus nos ensina através da vida de Davi, que a vitória não depende da força humana. A vitória vem do Senhor. Davi era pequeno, mas sua fé era gigante. Golias era gigante, mas sua confiança estava apenas em sua própria força. E naquele vale aconteceu algo que ninguém esperava. O pequeno venceu o grande, o improvável venceu o poderoso, a fé venceu o medo. Depois daquela batalha, Davi passou a ser conhecido em todo Israel. As pessoas falavam sobre sua coragem, mas Davi sabia que toda a honra pertencia a Deus, porque ele entendia que sozinho não teria conseguido. Foi Deus quem lhe deu força, foi Deus quem lhe deu coragem, foi Deus quem dirigiu aquela pedra. E talvez hoje exista algum gigante diante de você. Talvez exista algo tentando roubar sua paz. Talvez você esteja enfrentando lutas difíceis que parecem impossíveis. Mas lembre-se desta história. O mesmo Deus que esteve com Davi continua poderoso. Ele ainda fortalece os cansados. Ainda ajuda os aflitos. Ainda levanta aqueles que estão desanimados. Nunca pense que você é pequeno demais para vencer. Quando Deus está presente, até uma pequena pedra pode derrubar gigantes. Por isso, não desista. Confie no Senhor. Continue caminhando. Continue acreditando, porque o Deus que deu vitória a Davi também pode trazer vitória para a sua vida. E mesmo quando todos disserem que é impossível, Deus mostrará que nada é impossível para ele. Assim terminou a história do jovem pastor que enfrentou um gigante. Uma história que atravessou gerações. Uma história de coragem. Uma história de fé. Uma história que até hoje inspira milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Porque toda vez que alguém escolhe confiar em Deus em meio às dificuldades, a história de Davi e Golias continua viva.